Fala, missionário. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Fala Missionário. É uma alegria sempre estarmos aqui e ter você aí do outro lado acompanhando esse podcast. O propósito do Fala Missionário é nós escutarmos as experiências dos nossos missionários e também falarmos sobre missões. O tema do podcast de hoje está muito especial, é sobre a igreja na China e um movimento missionário lá na China, e eu creio que você vai ser muito acrescentado. Já compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam acompanhar o podcast de hoje. E se você ainda não está inscrito no canal do Ministério Verbo da Vida, se inscreve aqui. E nós estamos com um convidado que você vai rir, eu acredito muito com ele, que aqui a gente já está rindo bastante, né? E vai ser inspirado com o trabalho que tem sido realizado. Nós estamos aqui com o pastor Danilo. O pastor Danilo, ele é representante do BTJ. Se você não sabe o que é o BTJ, você vai saber agora. O pastor, o senhor pode falar com o pessoal que está em casa e também se apresentar um pouquinho. Muito obrigado, Jane. Irmãos queridos, a graça e a paz, eu me chamo Danilo Santos, eu sou ali de São Caetano do Sul, São Paulo, casado com a mulher mais linda deste mundo, a Fernanda, e tenho 2 filhos lindíssimos, o Guga e a Carol, e ali servimos ao Senhor através desse movimento que nós chamamos de BTJ Brasil, que significa Back to Jerusalem. Back to Jerusalem em português é de volta para Jerusalém. É um movimento missionário que iniciou-se em 1920, há quase 100 anos atrás, com a igreja chinesa, recebendo o chamado da parte de Deus de pregar o evangelho entre os países da China até Jerusalém. E tem muita coisa acontecendo. Saiba disso desde já, no comecinho aqui do nosso podcast. O Senhor tem feito um avivamento na face da terra e tem alcançado esses países criativos. Você vai ver o que a gente vai falar aqui. Pastor, o senhor já começou introduzindo aí um pouco sobre o movimento, né? Como essa visão chegou mesmo e como ela chegou também até o senhor, que eu fiquei aí curiosa também, né? De saber. E acho que quem está em casa também. Não, perfeito, perfeito. Como eu disse, em 1920, o Senhor, ele ministrou no coração da igreja chinesa, no momento em que a China vivia um dos piores momentos como nação. A igreja não era muito bem estruturada, a igreja não tinha muita gente, sequer próspera, e o Senhor, neste momento, fala na vida de alguns irmãos para pregar o evangelho na China e da China até Jerusalém. E aí vai até uma palavra, né? A gente sempre espera se preparar, se estruturar, ter uma certa base para atender o chamado do Senhor. Isso nunca foi algo que o Senhor pediu. É só um vai. Sim, deixa a tua terra, não sei para onde, mas vai. E assim foi com os nossos irmãos chineses em 1920. E aí a grande questão era, mas aonde é o fim do mundo? Porque a palavra era, pregue da China até o fim do mundo. E aí eles começaram, então, a orar ao Senhor, e o Senhor, então, revelou que o fim do mundo também é o começo do mundo. Sim. Por exemplo, Jerusalém. Jerusalém que começa o evangelho a ser pregado. E quando a gente vai para a palavra, é muito interessante que o apóstolo do Senhor, ele quer ir pregar o evangelho para a Ásia, no sentido leste. E o Espírito Santo fala, não, você vai para a Macedônia, que é oeste, que é a Europa. Então, este evangelho chega na Europa, da Europa chega nas Américas atravessa o outro lado do mundo, vai chegar na Coreia, Japão e aí na China. E agora nós estamos diante da última fronteira. Como chegou até nós o movimento Back to Jerusalém? Em 2019, o nosso pastor, ele leu o livro O Homem do Céu, da editora Betânia, algo riquíssimo, super sugerido para você ler, para você comprar também lencinhos. Você vai ter que ter lencinhos para ler aquele livro. O irmão Yun, O Homem do Céu. E uma das últimas páginas, o pastor viu que estava escrito lá, se você quiser o irmão Yun na sua igreja, só nos enviar um e-mail. Ele enviou, eles responderam e ele veio. Simples. E eu era o motorista.
pastor falou, ó, você então vai ser o motorista, pega ele no hotel, deixa ele aqui no prédio da igreja, depois vamos levar para o aeroporto. E aí, mas eu não sabia quem era esse homem, aí eu fui ler um pouquinho sobre o irmão Yun, que nós chamamos ele do apóstolo Pedro da atualidade, e aí a gente pode até falar um dos porquês. E ali foi um amor à primeira vista, é uma inspiração. E os irmãos entenderam que nós poderíamos ser embaixadores deles aqui na América do Sul. Então, isso só começou em 2019. E aí, agora, em 2024, onde eu assumi praticamente todo esse movimento Back to Jerusalem aqui na América Latina, onde deu essa crescente. E aí estamos aqui na Paraíba, Campina Grande, conversando com você sobre algo que nasceu em 1920, lá no coração da China. Glória a Deus. E aí, como o senhor tem falado, né, esse movimento nasceu na China, como é que está como a igreja na China hoje? Porque aqui, até conhecê-lo mesmo, vou confessar aí para vocês, a mentalidade da gente é uma igreja muito pequenininha, claro, a igreja está sendo perseguida e não está... É bem difícil, a igreja subterrânea, né? Então, a gente tem aquela imagem. Conhecendo e escutando o senhor compartilhar as histórias, né? Aí minha visão mudou, digo, e a gente não tem essas informações, né? Então, o que, para mim, me mostra a grande relevância do trabalho que vocês têm feito, e dessa divulgação desse projeto, para que a igreja possa estar ciente, né, do que está acontecendo. Então, como é que estão as igrejas, né? Como é que está a igreja na China hoje? Amém. Eu entendo que esse tem sido o meu chamado, da minha esposa, da minha família. Hoje nós estamos inteiramente servindo o BTJ na América Latina. E o nosso chamado é ir às igrejas para edificar, encorajar, trazer essas informações e levantar intercessores. Amém. Por essa parte da igreja que está precisando. As informações são lindíssimas e maravilhosas. Eu tive a oportunidade de, em dezembro de 2025, estar na China. Agora a gente pode falar mais tranquilamente. Estivemos numa ilha, nos reunindo com 30 pastores e líderes. Eu era o único do Hemisfério Sul, então ali tinha Noruega, Finlândia, Suécia, Estados Unidos, Alemanha, os nossos pais espirituais, os europeus, e nós nos reunimos com 5 líderes da igreja chinesa, 5 grandes líderes. E aí que já vai uma primeira parte da resposta. Cada um deles tinha em torno aí de 10 a 12 milhões de membros nas suas igrejas. Somente. Só isso, uma pequena igreja. Começaram aí com 2, 3, 4, sempre, como você disse, subterrânea. Mas essa palavra subterrânea a gente está aos pouquinhos mudando para doméstica. Sim. Então, o que a gente fala, né, o underground church, a gente agora está chamando de home church. Então, eu saio do subterrâneo porque não está mais em lugares assim estranhos. Se reúnem nas empresas, nas casas, mas sempre em células, em grupos pequenos de até 30 pessoas. E é nessa que tem 12 milhões só de um grupo que o pastor está liderando, outros e por aí vai. Em 1949, ou por aquela fase de dias, o comunismo tomou o poder na China e eles tinham, entre uma das suas missões, eliminar todos que fossem os seus inimigos. E um grande inimigo para o comunismo é o cristianismo. Sim. Então, eles vão pregar que não existe Deus e coisas do tipo, vai trazer aquelas leis, aquelas ideias, aqueles princípios que vão muito contra a palavra do Senhor. E o cristianismo é o único que se levanta contra isso. Então, eles queriam exterminar e fizeram uma contagem. Primeiro, eles expulsaram todos os pastores ou missionários estrangeiros, mandaram de volta, mataram alguns, mas a maioria mandou de volta. Queimou todas as bíblias e literaturas cristãs e prendeu e matou muitos pastores chineses que já tinham sido levantados. Então, a primeira igreja assim na China, ou vamos dizer assim, perto de 1949, era composta por mulheres e crianças. E eles e eu não estou falando só diminuindo, estou falando só de glória a Deus, só oravam todos os dias, orações com muito tempo. O comunismo fez um censo e levantou que, por essa época, entre católicos e evangélicos, existia em torno de 800 mil a 1 milhão de pessoas. 70 e poucos anos se passaram. Mataram, perseguiram, torturaram, expulsaram, fizeram de tudo. Ainda faz e faz muito. É que como eles dominam a mídia, eles colocam o que eles querem e a gente vai entender aquilo que está passando na China através da mídia contemporânea, da mídia tradicional, e realmente não é uma grande verdade, mas eles então fizeram esse excelente trabalho
de tentar matar e de tentar exterminar a igreja. Mas o Coliseu não parou a igreja. Amém. Os leões não pararam a igreja. O inferno não pode prevalecer. Irmãos, eu venho falar para vocês que agora em dezembro de 25, eu recebi essa informação da igreja chinesa. Sim. Que hoje a igreja chinesa tem mais de 210 milhões de Uau. cristãos Amém. Glória a servindo ao Deus. Senhor, prestes a morrer pelo Senhor naquele país e milhares sendo enviados para as outras nações. Eu vou repetir. Hoje, a China tem mais de 210 milhões de cristãos pegando fogo pelo evangelho do Senhor. E eu tenho uma outra notícia para te dar, para a gente já ir para a próxima pergunta. Eu fiz uma pergunta nesse dezembro que eu estive para um dos líderes e falei, pastor, é possível dizer, então, com esse grande avivamento, na verdade, eu vim aqui para saber quais são os pedidos de oração pela China, mas, na verdade, eu estou aqui para dar vários pedidos de oração pelo Brasil, pela Igreja do Ocidente. Aí eu falei, pastor, é correto dizer que hoje, na China, todos os estados da nação têm a presença da igreja? Aí ele disse assim para mim, não, filho, não é correto dizer. Todos os estados, não. Hoje, na China, é correto dizer que todas as cidades Uau. já têm a presença da Igreja de Amém. Cristo fervendo no Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. É, de fato, um grande avivamento, né? E, pastor, o que é que o senhor percebe com relação à igreja da China? Como é a vivência deles nesse contexto de perseguição mesmo, de monitoramento estatal? E o senhor percebe que há alguma diferença na espiritualidade deles, que algo foi moldado neles, né, devido a esse contexto, devido a essa questão da perseguição, em viverem nessa atmosfera, vamos dizer assim? Eu ouvi coisas assim incríveis, né? Você falou do monitoramento, do controle, que todos eles são disfarçadamente, eles existem para trazer segurança, proteção para os cidadãos. Eles sofreram muito com o corona, com aquele vírus maligno, sofreram demais. Então, por causa disso, muito controle foi colocado em prol da segurança dessas pessoas. Só para você ter ideia, no estado de maior perseguição da igreja, contra a igreja do Senhor, todos os apartamentos e casas, na entrada, tem um QR Code, onde você vai me visitar, você vai lá passar o QR Code, o governo vai saber que você esteve na minha casa, o tempo que você esteve na minha casa. Não vai saber, a gente acredita que não vai saber muito o que foi falado lá, mas em alguns lugares já tem até escutas. Para você ter ideia, quando os pastores se locomovem de uma cidade para outra, não os pastores, mas as pessoas têm checkpoints nas estradas. Para você saber se você saiu da rota, se você parou para fazer alguma coisa. Então, você tem um tempo e quando sai alguma coisa muito gritante e algo muito costumeiro, a polícia vai entrar em contato com você e falar por que você está demorando demais num percurso de 1 hora, você está gastando 2 horas e meia. Eles têm câmeras, mas em alguns pontos não tem câmeras, e é aí onde os nossos irmãos se encontram na estrada. Totalmente assim, fugindo do controle da China. Quando eu estive lá, era muito interessante. Câmeras me seguiam, que eu acho que eu não sou muito parecido com os chineses, deve ser, né, do tamanho, de alguma coisa, mas eles vão percebendo pessoas estranhas, estavam várias pessoas, não andávamos muito juntos para não chamar muita atenção, mas um meu amigo americano falou, olha, aquela câmera está em você e essa aqui está em mim. E a gente começava a andar para um lado para o outro e as câmeras nos seguindo por causa desse monitoramento. Pois bem, como que eu vejo esse controle? Ele é daí para pior. Esses pastores comentaram que esses líderes, esses grandes líderes, a polícia já tem mais de 20 anos de controle e de monitoramento deles. Então, eles sabem muito bem. Tanto que um desses líderes não pôde ir, ele mandou um representante, porque assim que ele comprou a passagem para estar com a gente nesse local, a polícia comunista ligou, o que você está fazendo indo lá nessa ilha? O que você vai fazer lá? E aí ele sentiu de nos proteger e proteger os outros irmãos, ele não foi e mandou um representante. A perseguição, o controle, ele tem aumentado, porque hoje já existe mais cristãos na China do que comunistas. E quando você tem medo disso, você controla, você pune, você tortura para tentar comandar através do medo, para tentar parar. Em outubro do ano passado, 30 pastores
da Igreja Zion, que não tem nada a ver com a Igreja Zion aqui no Brasil, é a Igreja Zion Church lá na China, foram presos. E foi algo muito diferente para todos nós. Foram presos, um no aeroporto, outro no supermercado, outro na casa, em vários locais assim, que não foi no culto. Foi uma operação da polícia comunista de ir nesses locais onde prenderam pastores, mulheres, líderes ali, obreiros da igreja, colocaram eles naquilo que nós chamamos de Black Prison, que é uma prisão escura, no sentido de não vai ter comunicação, não vai ter advogados, vai ser interrogatório exaustivamente forçado na vida deles para descobrir quem são os outros líderes, quais são os endereços, onde eles estão se reunindo e coisa do tipo. E não só isso. A casa deles são interditadas, então as esposas, os filhos têm que sair de casa e as contas bancárias são congeladas. É assim que hoje está essa perseguição. O que vem para a mídia não é por causa da religião, é porque eles são fora da lei, porque eles estão trabalhando com desvio de dinheiro, com lavagem de dinheiro, agenciando terrorismo, blá, 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 blá. Mas é só mais ou menos por causa de tentar maquiar, porque é dessa repreensão religiosa. A espiritualidade dos nossos irmãos. Jane, tem nada de diferente. O Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, habita nos nossos irmãos. O Cristo que há em mim saúda o Cristo que há em vós. E assim é nos nossos irmãos na China. O que talvez a gente pode aprender com os nossos irmãos é a obediência e a vida de oração. É uma vida de oração. E a obediência ao ID. Vá. Mas eu vou morrer. Vá. Hoje o irmão na China, que sai para pregar o evangelho, que sai para as outras nações, ele tem o desejo de ser um dia pego e ser um mártir por causa do nosso Senhor. Ele entende que ele fará parte do sofrimento de Cristo e isso é bênção. Vivem alegres, vivem felizes, desapegados desse mundo e servindo o Senhor. Então, obediência e oração é uma característica muito forte da igreja chinesa. Muito bom. Eu, inclusive, ia perguntar, né, o que a igreja ocidental, né, o que o senhor via que a igreja ocidental podia aprender com a igreja chinesa, né? Mas aí está a resposta. A respeito do futuro da igreja na China, né, o que é que tem sido trabalhado? Como é essa visão missionária dos irmãos chineses? E o senhor também pode comentar também mais do trabalho, né, que o BTJ realiza. Boa. Irmãos, hoje, acredite, a igreja da China, nenhuma igreja é autossuficiente. A igreja, existe uma igreja, né? Então, a igreja de Cristo. Então, a igreja que está na China, ela é prevalecente, ela influencia, ela é uma igreja de honra, ela está derrubando aquele império, não indo às ruas, não protestando, não se levantando publicamente contra o governo, contra as autoridades, mas de joelhos, clamando, orando, pedindo a salvação, pedindo a bênção, pedindo a prosperidade daquela nação. A China hoje está muito próspera. Dezembro de 2025, quando eu estive lá, eu não sei quem já assistiu aquele filme De Volta para o Futuro, do Michael J. Fox. Eu amo aquele filme, aquela trilogia, que você vê aqueles carros futuristas e tal. Parece isso. Eles estão já em 2100. Sim. Eu não vi um carro a combustão, eu vim da indústria automobilística, então eu ficava olhando para essas coisas. Tudo carro elétrico e nenhum dos carros elétricos que a gente tem aqui no Brasil, tá? É todos os outros, mas não vou ficar falando porque a gente não está aqui para falar de marca. Mas cada um mais incrível que o outro, as pessoas, a maneira de pagar as coisas, a maneira de... É muita gente, então tem que ser algo que funcione e rápido. A China, então, está vivendo uma prosperidade muito grande. O que os nossos irmãos estão fazendo? Abrindo mão disso. E indo para as nações pobres que estão ao redor deles. Porque entre a China e Jerusalém, nós vamos ter nações islâmicas, de budistas e de hindus. Então, nós vamos ter essas nações que vivem por causa do regime imposto, por causa dos princípios que eles vivem, algo desesperador. Não há liberdade, não há a democracia, não há prosperidade. Não, as meninas e mulheres não podem estudar, a não ser que sejam as filhas dos ayatolás, dos sheiks. Aí pode. É uma hipocrisia tremenda,
homens que são mortos, porque uma vez que você mata os homens, não haverá o risco de uma revolução, que nós vimos, estamos presenciando o que está acontecendo com o Irã, uma revolução que não está partindo da igreja, está partindo da nação, mas é fruto da oração da igreja, é fruto do mover que o Senhor está fazendo. Então, os nossos irmãos na China, eles têm esse objetivo de pregar o evangelho em toda a China, e tudo isso, como eu já te disse, todas as cidades. O Brasil não tem isso. O Brasil não tem todas as cidades do Brasil a presença da igreja. Na China, todas as cidades já têm. Então, eles estão avançando para alcançar toda a China e Coreia do Norte, a parte do sul, sudeste da Ásia, e vai até o fim da janela 10x40. A janela 10x40, para a gente lembrar, são aqueles países que nós chamamos com acesso criativo, que são países completamente fechados, que proíbem a pregação de qualquer outra religião. De qualquer outra religião. Nós não somos uma religião, nós somos um movimento de relacionamento com Deus vivo. Mas, para eles, o cristianismo é considerado uma religião. Então, não pode pregar nesses locais, porque você vai ser preso, torturado, morto ou expulso. Não pode pregar. Então, isso é a janela 10x40, que tem 2/3 da população mundial. E 93% a 95% dessas pessoas que nunca ouviram falar do nome do Senhor Jesus. Então, é aí que está entrando esse movimento do Back to Jerusalem, ou o BTJ, que é da Igreja da China. Nós temos o objetivo de enviar 100 mil missionários. 100 mil missionários. Já somos mais de 10 mil missionários. A gente acha que é até um pouco mais, porque a gente está até se perdendo com os números. Teve uma reunião no Egito, e ali a gente tem cadastrado 3 missionários chineses do Back to Jerusalem. Na reunião chegaram 37. Que não estava aí. Opa, então vamos atualizar essas famílias. Ninguém levando placa de igreja. Ninguém levando a estrutura da igreja. Nada contra, nada a favor. Só estou dizendo, só comentando. Eles chegam nesses modelos celulares, modelos domésticos, começam a ministrar o evangelho do Senhor, e a gente vai falar um pouquinho de como eles fazem isso, e ali tem sido prevalecente, está crescendo. Na China hoje, Jane, na China hoje, 30 mil pessoas vêm para Cristo por dia. Amém. Irmãos, na China hoje, 30 mil pessoas estão se convertendo ao Senhor Jesus por dia, todo através da igreja, lógico, e de um mover que nós chamamos que até está sendo bastante conhecido aqui no Brasil, que é o BAM, Business as Mission. Ou seja, fazer missões através dos negócios. Ou fazer negócios para missões, como a gente queira. E todos os nossos missionários, todos esses 10 mil e um pouquinho mais, são todos empreendedores. São todos, eles vão ser agentes de turismo, vão ser professores de inglês, vão trabalhar com agricultura, com fazendas, com hotéis. A gente... Por segurança, eu ia comentar num determinado país, mas não vou. Sim. Mas até fazer aquele que chama, aquela carne defumada que os americanos gostam bastante. Eles fizeram lá uma churrasqueira de defumar carne, abriram um restaurante e está servindo porque tem muito turista que vai fazer escalagem e coisas do tipo. Então, com esses recursos, eles se mantêm e mantêm a igreja. E por que através dos negócios? Porque a gente acredita que os próximos anos, os próximos 5, 20 anos, missões não vai ser possível fazer como a gente tem feito. Sim. Não dá para mandar um missionário, depois fala, olha, vai lá no banco da Índia e retira $10 mil que estamos mandando para você. O banco vai falar, mas quem é Danilo? Da onde? Quem é verbo da vida? Da onde que está vindo esses $10 mil? Por que eles estão mandando isso? Então, você não é mais cliente do banco, você é quase um funcionário. De novo, com a máscara do controle, por causa de lavagem de dinheiro, financiamento de tráfico. Então, eles têm toda essa questão. Mas, através dos negócios, você consegue fazer, que é trabalho, ele vai ter um trabalho, e quando você trabalha, você gera relacionamento, você é forçado. Então, eu trabalho aqui com agência de turismo, eu tenho que comprar papel e caneta, e você vende papel e caneta, esses office supplies, né, esses materiais de escritório. E ali eu descubro que você é casada, eu sou casado, aí um dia, Jane, você não quer chamar o seu marido para ir lá na minha casa, nós vamos fazer um jantar.
E ali a gente faz um jantar, e ali a gente começa a conversar, aí a gente pode comentar, sabia que um dia nós quase nos separamos, mas o perdão, o que é perdão? O islamismo não sabe o que é perdão. Sim. O hinduísmo não sabe o que é perdão. O budismo não sabe o que é perdão. Eles não sabem o que é o amor verdadeiro e o perdão, não sabem o que é a graça. Então, quando eles ouvem isso, e aí quando tem o ministério da cura, quando tem os dons do Senhor, os sinais e maravilhas acompanhando, porque é o que tem acontecido, é palavra e poder de Deus, sinais. Olha, você sabia que minha esposa quase morreu de câncer, mas oramos ao Senhor Jesus e curou. Curou? Jesus cura? E ali vai acontecendo. E assim, milhares e milhões estão vindo para Cristo a cada mês, na janela 10x40, na China, nisso que nós estamos chamando de a última fronteira. Amém, glória a Deus. A gente tem uma matéria na Escola de Missões, né? Nós temos a Escola de Missões aqui em Campina Grande, e uma das matérias a gente fala sobre essa questão, né? Do negócios como uma missão, né? Do business as mission. Porque realmente tem sido uma estratégia de entrar em países onde há perseguição também religiosa, é um acesso criativo, né? Que o Senhor dá, e tem muita criatividade que o Senhor manifesta aí, ideias criativas, estratégias diferenciadas para poder alcançar aqueles que ainda não ouviram falar de Jesus, entrar em países onde essa perseguição, esse monitoramento, ele é maior. E é possível, né? A gente tem visto e visto também com o trabalho de vocês. Mas eu queria escutar do Senhor também, né? O que mais... Me chama de você? De você. Obrigado. O que mais lhe impacta na igreja, na China, e assim, dos testemunhos que eu sei que você já ouviu bastante, e de perto de pessoas que estão vivendo ali dia a dia, acompanhando esses missionários. Conta um dos testemunhos, né, que você acredite que pode ser compartilhado, né? Sim. Para que as pessoas de casa também possam ver, né? Testemunhar através do que você conta, do que está acontecendo. Olha, esse podcast aqui pode virar uma série, viu? Pode virar uma novela, que se deixar eu falar aqui, a gente vai longe. Eu quero fazer uma sugestão aqui para vocês, que este livro, que se chama Back to Jerusalem, que ele conta 30 histórias reais para desafiar a sua fé. Eu acredito que vocês têm aqui no Verbo Shop. É da editora Betânia, parceiros nossos que têm nos ajudado com a impressão. Eu traduzi esse daqui, então comprem para ver como ficou a tradução e tenham misericórdia de mim. Mas são 30 histórias. Você pediu um testemunho, que tem 30. Só esse aqui tem 30, de coisas que estão acontecendo. Eu vou só dar uma daqui, porque eu quero falar do pastor Joshua, mas eu vou só dar uma pinceladinha desse aqui. Uma colher. Eu vou olhar para todas as câmeras possíveis. Uma colher, até para a tua. Uma colher tem a ver, ela impactou para que a China estivesse vivendo esse avivamento. Por que isso, Danilo? Como uma colher. Leia. Não vou falar. Olha aí, vou falar. Ele não vai dar o spoiler. Não, você vai precisar é só ler. isso. Mas, irmãos, uma colher. Por que eu estou dizendo isso? O que você tem em mãos, Deus pode usar para alcançar nações, para alcançar povos, para alcançar sua família, para alcançar pessoas na sua igreja local. O que você tem em mãos? Aquela irmã que ela só tinha uma colher. E eu não vou contar. Tô louco para contar, mas não vou. Aqui tem sobre isso histórias riquíssimas. É um devocional, são 30 histórias, uma vez por mês. E depois você entra em contato comigo para você me falar o que você achou da história da colher. Eu estive lá em dezembro, como eu comentei com vocês, e eu conheci pastor Joshua. Você me perguntou assim, uma coisa que chama atenção da igreja chinesa. A simplicidade, a humildade e a alegria. Irmãos, eles estão morrendo. Eles estão sendo torturados, presos, não têm o que comer. Tem cadeias lá que no inverno chegam a menos 25 graus. Não tem um papelãozinho para dormir em cima deles. Para dormir sobre esse papelão, para poder esquentar um pouquinho. A água é gelada. Mas tem um outro testemunho também. Uma irmã lá orou, Senhor, que saudade de tomar um banho, essa água é muito gelada. E não é que a água ficou quente. Menos 20 graus.
Aí as pessoas da cela começaram a tomar, creram em Jesus Cristo, foram salvos. Aí os policiais, vocês são doida, foram ver a água gelada para o policial. Quando o policial saía, a água voltava a ficar quente. E elas ali tomaram um banho quentinho, lavaram o cabelo. E a prisão foi impactada pela glória do Senhor. Essa história eu creio e é poderosa. Mas o pastor Josh, eu conheci ele simples, humilde, alegre. Tem 12 milhões de pessoas na igreja dele. Tem testemunhos de ressurreição, mas ele continua simples, humilde e muito alegre. Ele mesmo não conta esse testemunho. Ele não gosta de ficar falando essas coisas, porque ele fala, isso ficou para trás. Nós temos milhões de pessoas, vamos avançar, deixa essas coisas para trás, Deus vai fazer tudo novo. Mas os irmãos então contam que ele, um dia, uma das prisões que ele participou, que ele presenciou, que ele viveu, 2 dias depois que ele estava preso, a cela inteirinha aceitou Jesus. A cela inteirinha. E aí os policiais e o diretor da prisão, comunistas, ficaram furiosos. Ficaram aperreados, vou usar aqui o nosso... Bem nordestinos. Assumiram o espírito do Lampião. Pegaram o pastor Joshua e bateram. Torturaram ele. Ao ponto de ele perder a consciência, perder e desmaiar. Só para você ter ideia, uma das maneiras de torturar os nossos irmãos, para eles negarem a Cristo, é pegando um pregozinho desse tamanhozinho, quase desse tamanho desse microfone, e colocando entre a unha e o dedo. Nega Jesus? Não. Pá. Nega Jesus? Crá. No terceiro dedo, eles desmaiam de tanta dor. Quebraram os ossos do pastor Joshua, deixou ele desacordado, jogou ele na cela onde estavam os piores. Ali os cabras do mal mesmo. Ali, e aí deram a seguinte ordem para os presos. Ele é pastor, ele não merece ser ouvido. Então eu quero que vocês, quando ele acordar, batam nele até ele perder a consciência de novo. Não ouçam ele, por causa de medo de se converter, né? 2, eu quero que vocês, desculpe, tá? Defequem nele, urinem nele, cuspam nele. Ele é lixo, ele não merece. E aí os policiais falaram, porque se vocês não fizerem isso, nós faremos isso em vocês. Saíram, e lá era uma prisão subterrânea, não tinha mais luz, ficou aquele escuro. Um tempo depois, não sei se foi um dia, não sei se foram algumas horas, o pastor Joshua acorda na única cama que tinha na cela. Tinha uma cama. Ele acorda naquela cama e ainda coberto. Quando ele acorda, eu não sei se você já apanhou por Cristo, já foi torturado e aí acordou, eu não sei como é, infelizmente eu não tenho essa experiência, então eu não sei como que ele acordou, mas quando ele acorda, ele olha ao redor e vê todos os presos ajoelhados. Todos de cabeça baixa e ajoelhados. Ele sem entender nada, um preso então se levanta a cabeça com muito temor e fala para ele essa frase: por favor, nos fale do seu Deus. Por favor, nos fale do seu Deus. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Irmão, irmã que me ouve. Esse mundão aí fora está clamando para que você fale do seu Deus para eles. Mas eu não sei o que falar, Danilo. Sabe sim. Fale que um dia você era cego, você teve um encontro com Cristo e agora você pode ver. Talvez sua vida estava destruída, você teve um encontro com Cristo e agora sua vida foi restaurada. Fale o que Cristo fez na sua vida. Fale isso ao mundo. É isso que o mundo mais precisa. E assim foram aqueles presos. Por favor, nos fale do seu Deus. E ele sem entender, tá, eu falo, mas só me explica o que aconteceu, por que eu estou nessa cama? E aí esse preso fala o seguinte, fala, quando o senhor chegou aqui, os policiais falaram para a gente fazer tudo aquilo que eu já comentei com vocês, e foram embora. Quando ficou tudo escuro, vou respeitar aqui a teologia de todo mundo, eu creio, eu sei que você crê também. Sim. Uma luz apareceu na cela e envolveu onde estava o senhor. Então vamos supor que ele estava aqui. A luz só ficou onde estava o corpo do irmão Joshua, do pastor Joshua desmaiado. Só ficou ali. Mas essa luz não veio para aquecer, não veio para iluminar. Nós ouvíamos, Jane, eles falaram, nós ouvíamos os seus ossos entrando no lugar.
você começou a ser curado, não tem uma cicatriz em você, você chegou aqui cortado, ensanguentado, não tem hematoma, olha como você está. Logo nós entramos em desespero, é um Deus, é um filho de Deus, é alguma coisa, bateu aquele desespero, por isso que nós estamos aqui, por favor, nos fale do seu Deus. Ele prega o evangelho, todo mundo aceita Jesus. Esse é um milagre maravilhoso, mas como o Fábio, meu querido Fábio que está aqui comigo, lá da Igreja Metanoia Chapecó, ele lendo esse livro que conta algumas histórias, ou as pregações do irmão Yun, todos eles falam a mesma coisa. Mas esses não são os maiores milagres. Você pediu qual que seria o maior testemunho, os maiores milagres. É algo poderoso, mas o que eles mais contam, como o irmão Yun, que fugiu de uma penitenciária, de uma prisão de segurança máxima, com as portas abrindo. Leia o livro O Homem do Céu, não vou falar dele, você lê o livro, você vai ver isso aí que eu estou falando. Eles dizem que o maior milagre foram ver as vidas sendo salvas. Amém. Então não foi essa ressurreição, não foi esse corpo mexendo, não foi luz aparecendo, foram vidas recebendo Jesus como Salvador. Amém. Esse é o maior testemunho que está acontecendo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Isso entusiasma mesmo a gente, né? Inspira para que a gente possa continuar, né? O trabalho de anunciar Cristo, Amém. né? Onde a gente está e além também das fronteiras. Como é que quem está ouvindo pode ser participante desse movimento, né? Queria que o senhor falasse aí, porque quem está acompanhando, de repente se foi despertado, quer participar desse grande avivamento que está acontecendo na China, quais são as formas que a pessoa pode ser um participante, pode contribuir, se envolver? Amém. Irmãos, nós temos ido para qualquer canto que nos convide. Basta entrar em contato com a gente, você vai ter aí os números, mas DDD 11 97416 7255. Esse é o meu WhatsApp. Você pode me mandar mensagem. Me dê um tempo para responder. Às vezes estou aqui, não respondo na hora, mas você pode entrar em contato comigo a hora que você quiser. E nós temos ido por vários cantos para compartilhar sobre essas coisas que Deus está fazendo e chamar a igreja para se juntar em oração, em intercessão. A gente tem tantas das coisas que Deus está fazendo de maneira criativa, porque tudo que é enviado para o BTJ, todos os recursos, as orações, tudo, vai virar duas coisas. Bíblia, no idioma local, nós traduzimos Bíblias, nós imprimimos Bíblias, temos Bíblias de maneiras super criativas, por segurança não posso comentar com vocês, mas tem Bíblia que é menor do que o seu fone de ouvido, irmãos, tem coisas assim incríveis, e então vai virar Bíblia e apoio ao missionário. Então o meu pedido para você é, a partir de já, ore, interceda, clame ao Senhor por esses nossos irmãos que estão em perseguição. E para aqueles que o coração está ardendo quando ouve essas coisas, nós temos uma maneira também que é mensalmente, ou não mensalmente, como queira, você pode fazer um Pix, você pode fazer uma oferta para o Back to Jerusalem, depois eu posso passar, é o nosso CNPJ, nós abrimos uma empresa, nós temos um conselho, eu presto contas para pastores, para que a gente seja realmente muito íntegro e transparente naquilo que a gente faz. Então você pode se tornar um gatekeeper. Nós somos péssimos. Jane, nós somos péssimos em levantar dinheiro. Nós não sabemos. Vamos fazer uma campanha. E nós não fazemos campanha, não fazemos nada disso. Nós contratamos esse gerente comercial, chama Jesus Cristo. Ele faz um trabalho incrível. Mas tudo isso que eu falei para vocês, todo esse trabalho, nós temos trabalhos em toda a área da Janela 10x40, em todos esses países de acesso criativo, através de negócios, levando Bíblia, levando apoio, levando o consolo às pessoas, levando os recursos às pessoas, e tudo é feito através dos nossos gatekeepers. Gatekeepers é uma palavra em inglês para o porteiro, o guardião, que são as pessoas que entenderam na parte de Deus de diariamente orar e mensalmente contribuir. Qual o valor, Danilo? Fale com o gerente comercial. Jesus, aquilo que ele colocar no teu coração e você entender, faça isso. Faça isso. Eu falo mensalmente, mas tem irmãos que a cada semana está depositando um valor. Irmãos, aquilo que arder no seu coração vai virar
recursos para que esses projetos sejam executados. E eu quero só falar um deles, que é o que me atraiu hoje a servir o BTJ, um deles. Que muitas das vezes o nosso irmão ele é preso, o missionário ele é preso, Sim. ou a esposa dele é presa, e são eles que trazem o recurso para casa. Nós não somos uma agência missionária. Nós, eu quero ser enviado, irmãos, vá na sua igreja, tem outras agências. Nós já temos esses 100 mil em mente para trabalhar, já é bastante gente, então vamos trabalhar com isso. Então, nós apoiamos a igreja chinesa. Então, e nós vamos até o fim com os missionários. O que significa até o fim? Quando um desses são presos, que são os provedores da casa, o BTJ vai manter o padrão do missionário daquela casa até quando for necessário. Por exemplo, numa das nossas publicações no nosso Instagram, você pode seguir a gente lá, BTJ Brasil, Isso. BTJ Brasil, né? Mas BTJ Brasil, segue a gente lá. Numa dessas publicações, a gente menciona um dos nossos líderes, dos nossos missionários, que esteve preso no Vietnã por 12 anos. Uau. O que significa isso? Primeiro, uma alegria que ele foi liberto. Segundo, muita gente aceitou Jesus na prisão, porque é o momento de lazer deles, é o momento de férias, porque eles param de fugir, né? Então estão na prisão. E terceiro, significa que o BTJ manteve a casa dele, o padrão dele, todos esses anos. Isso tudo é feito através dos nossos gatekeepers. Então, se arder no seu coração e você quiser fazer parte, quiser ofertar mensalmente, diariamente, uma vez, ou como você quiser fazer, por favor, entre em contato com a gente. Depois eu posso até deixar o número do Pix, né? A gente põe lá. Pode colocar aqui. Isso, Associação Back to Jerusalém Brasil, e vai ser poderoso e nós vamos te agradecer. Você vai fazer parte de um grupo de WhatsApp, onde é um grupo aberto, a gente tem momentos de oração, a gente faz reuniões com alguns missionários, conecta as pessoas e a gente honra muito os nossos gatekeepers, que são os nossos parceiros que fazem isso tudo acontecer. Muito bom. Pastor, eu queria também deixar um espaço aqui para que o senhor pudesse compartilhar algo com quem está em casa, direto aí do seu coração para o coração de quem está em casa, né? Amém, amém. Eu quero agradecer primeiro por esse momento lindo, rico, que nós estamos aqui. São dias, assim, muito especiais. Meu Deus, esse povo na Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, vive muito bem, vocês vivem muito bem. Vive a vida. Para você que não mora aqui ou nunca veio aqui, não venha não, por favor, é bom demais. Mas aqui a água das praias é quentinha demais e cada torneira aqui, você acha que é água? Não, é água de coco, mas não é essa notícia que eu quero, não quero deixar essa palavra não. Mas o que tem ardido no nosso coração, o que eu tenho meditado ultimamente e que realmente arde no meu coração, eu quero compartilhar com você, que está em 2 Crônicas, capítulo 16, a parte 1ª do versículo 9, que diz assim: porque os olhos do Senhor correm de um lado para o outro, por toda a terra, para mostrar-se forte em lugar daqueles cujo coração são perfeitos diante dele. Em outras traduções, que são corações totalmente dedicados integralmente ao Senhor. E eu gosto da expressão aqui no Nordeste, o nosso Deus quer se amostrar na sua vida para aqueles que têm o coração dedicado integralmente ao Senhor. Entrega o seu coração ao Senhor. Deixa Ele moldar a sua vida. Não chame Jesus para morar no seu barco, o meu e o seu barco vai afundar. Vai morar no barco de Jesus. Vai viver a vida de Cristo. Deixa, e é muito simples, é você dizer o sim para o Senhor todos os dias. Sim, mas eu não sei o que vai acontecer. Esse papel não é teu, esse papel é dele. O meu e o seu papel é simplesmente, diante daquilo que o Senhor tem colocado para nós, é dizermos sim. Eu creio, irmãos, que eu sei que a gente sempre busca querer alimentar multidões, ter palavras, tocar vidas e muitas vidas, e a gente até se dedica para isso, busca, estuda para poder tocar muitas vidas, mas o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para ter uma intimidade com Ele. O Senhor chamou para que eu e você cuidássemos dos nossos 5 pães e 2 peixinhos
que fala de uma vida de devocional, que fala de uma vida de relacionamento com o Senhor. E quando você, então, entrega esses 5 pães e 2 peixinhos para a mão do Senhor, disso ele alimenta multidão. Ele alcança nações. Não se preocupe com as multidões, se preocupe com você, com a sua casa, com a sua igreja local, e disso o Senhor vai te levar para as nações. Cuidado com o que você ore, cuidado com o que você pede, porque o nosso Deus é vivo e Ele ouve. Então, quando eu orei um dia, Senhor, me dê as nações, não tinha nem passaporte, lá de um bairro afastado de Santo André, São Paulo, e o Senhor me deu essa oportunidade de correr pelos 4 cantos da terra, servindo ao Senhor. Ele é bom, Ele cuida de você, Ele quer se amostrar na sua vida, e você precisa só ter esses seus 5 pães e 2 peixinhos diariamente com o Senhor, e Ele vai alimentar a multidão. Deus te abençoe. Amém. Olha aí, Deus quer se amostrar na sua vida, viu? Pastor, foi muito bom ter o senhor aqui, conhecê-lo, né? E ser inspirada também através da sua vida, daquilo que Deus está fazendo, de como o senhor tem usado para despertar a igreja, né? Para o que está acontecendo na China, nos países de acesso criativo, e despertar a igreja no Ocidente para estar orando, porque somos uma só igreja, né? Não existe a igreja perseguida e a igreja livre, somos um só. Igreja. E a gente precisa mesmo despertar para estar mesmo nesse trabalho de oração, de intercessão pelos nossos irmãos que estão lá onde a gente não está, mas estão obedecendo à vontade do Senhor. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui. Foi maravilhoso. Eu me diverti também e aprendi muito. Acho que você que está em casa também. Então, não esquece de seguir aqui o Instagram do BTJ, né? Vai lá, BTJ Brasil. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também. Vamos deixar mais informações, como o contato que ele já também deixou aqui, o contato do WhatsApp, as formas como você pode se envolver aí também, contribuir. Segue lá o Instagram para você acompanhar todo esse movimento missionário que está acontecendo e ser participante. Curte aqui o vídeo, comenta, deixa comentário aqui para o pastor Danilo, para o BTJ, que ele vai estar aqui, a gente vai mandar assim que sair para ele poder também acompanhar. E compartilha para que mais pessoas possam ser inspiradas por esse podcast de hoje. E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada, pastor. Obrigado você, muito bom, muito inspirador. Eu estou muito feliz de conhecer o Verbo da Vida, conhecer vocês. E vocês realmente são prevalecentes, influenciadores, e tem muita honra de Deus para vir sobre a vida de vocês. Amém. Parabéns. Amém. Obrigada. Então, a gente vai olhar para essa câmera aqui. Vamos dar tchau, tchau, gente. Buialpá, Yesu, Aini. Não temas, Jesus te ama e está com você. Aleluia. Tchau. Tchau, tchau.